Olá, 20 anos depois, Bauru volta a ter representante na Câmara Federal, no Congresso Nacional, num movimento e num ambiente de ebulição política e de reclamação e também de tentativa da população de fazer transformações em relação a questões fundamentais para a República em Brasília e a partir de Brasília. Nós temos o prazer de conversar com o ex-prefeito Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, deputado federal pela região de Bauru. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. É uma satisfação estar aqui hoje. Você tem mais de 100 mil votos, 85 mil votos, um pouco disso ainda com ebulição na sua cabeça e contava para a gente que percorreu cerca de 80 cidades. Mas também falou pelos veículos de comunicação da tarde do domingo, ainda durante a apuração, nós estamos gravando aqui na manhã da segunda-feira, ainda sob efeito do resultado das urnas, que foi uma campanha bastante panfletária. Essa sensação que boa parte das pessoas teve de que a população não estava entendendo a eleição do ponto de vista de conteúdos, pelo menos, que sensação você teve nesses contatos? Bem, o que eu percebi, uma campanha muito curta, uma campanha que foi focada principalmente na eleição majoritária federal, eleição de presidenciáveis, e não tinha espaço para outro tipo de discussão. Você olhava para as redes sociais, era só quem era a favor do Bolsonaro, quem era contra o Bolsonaro, quem era a favor de fulano ou de ciclano. Parecia uma disputa de time de futebol. Não teve tempo nenhum de aprofundar as propostas de cada um dos candidatos. No final houve uma desidratação de vários candidatos fortes, como Geraldo Alckmin, Marina Silva, Ciro Gomes, candidatos que estavam vindo com uma bagagem já de outras eleições, praticamente desapareceram. E eu senti que só na última semana que as pessoas começaram a parar para prestar atenção. As pessoas pegavam meu papelzinho desde o começo da campanha, olhavam e guardavam e só. Na última semana que as pessoas pararam para pensar, falaram, poxa vida, desse cardápio de candidatos que a gente tem aqui, quem vai ser o nosso federal, quem vai ser o nosso estadual, o senador, as pessoas sequer sabiam, as pessoas foram votar achando que iam votar num único senador. Então, foi uma campanha que não teve tempo de discutir muita coisa, não. Eu acho que agora o segundo turno vai ser interessante para poder amadurecer alguns temas, algumas questões. Nós teremos segundo turno tanto para governador quanto para presidente. Votar de cabeça numa das campanhas de governador, que é a campanha do Márcio França, que é do meu partido. E eu acho que é desafiador. Toda vez que eu postava alguma coisa com conteúdo mais elaborado, discutindo com mais profundidade um determinado tema, e a gente tem muitos temas importantes para o país, a gente via que o alcance era pequeno, era baixo. As pessoas não estavam muito preocupadas em se aprofundar. A hora que eu colocava uma foto com o sorveteiro que estava na rua, uma selfie, bombava. E eu falava assim, alguma coisa está errado, né? Mas é que a eleição realmente foi superficial, né? Eu acabei fazendo uma campanha do meu jeito, que é aquela campanha mais de rua, andar, abraçar, apertar, beijar e estar com as pessoas poder sentir, perguntar, falar bobagem. O brasileiro acho que tem uma coisa de tentar externalizar, aquela coisa assim, é meio quase que psicológico o negócio. As pessoas querem falar e você tem que ouvir, o político tem que ter essa disposição. Diferente de outras campanhas que foram campanhas mais distantes, né, onde a pessoa enchia a cidade de bandeira, de placa, de faixa, mas você não via o candidato, né? Então tem isso. Você começou pelo Legislativo na sua vida pública, depois teve uma experiência que certamente vai fazer muita diferença no Executivo para a discussão de questões nacionais. E neste momento nós temos uma polarização manifestada nas urnas em relação ao segundo turno presidencial. Uma campanha, como você disse, bastante sem conteúdo. É possível imaginar que em 20 dias ou 3 semanas se consiga, até pela importância disso para o país, com a série de temas que a própria população, mesmo desinformada ou não, reconhece que são necessários, de saber efetivamente o que uma das duas propostas pretende fazer, que isso é possível fazer, ou essa polarização, infelizmente, vai se propagar ou continuar, pelo menos nas redes sociais, fazendo um jogo muito perigoso? Olha, eu quero crer que nesse segundo turno possa ter um amadurecimento, pelo menos de 3 ou 4 propostas centrais de cada um dos candidatos. Tudo leva a crer que vai continuar sendo algo panfletário, a favor do PT, contra o PT, se é a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro.
Mas eu acho que o Brasil precisa discutir vários temas, né? Nós precisamos discutir a nossa educação, nós precisamos discutir a questão do SUS, o SUS precisa ser reformulado. O SUS hoje, para quem está dentro do SUS é maravilhoso, mas existe um funil tão apertado que as pessoas simplesmente sequer conseguem acessar um leito hospitalar ou um exame. Então tem muita questão que precisa ser discutida. A história da reforma da Previdência, que reforma que nós estamos falando, né? Então tem muitos temas que a gente não sabe o que cada um desses candidatos pensa, né? E eu acho que são temas importantes que o Brasil precisava amadurecer, independente de quem vai ser eleito. Acho que são temas que precisam de um amadurecimento nacional, e isso não teve. Por um outro lado, eu tenho certeza de que, independente de quem for eleito, no começo do ano vai ter que chamar o Congresso para conversar sobre esses assuntos, né? O Congresso vai ser chamado a debater reformas estruturantes, planos econômicos, mudanças na legislação, mudanças da própria Constituição. Então, eu acho que o Congresso vai ter um papel muito grande no começo do ano. Essa ideia de que alguns temas precisam ser depurados, você pegando o exemplo que você mesmo deu, a questão da Previdência, por exemplo, neste momento aqui, a gente efetivamente, ainda mais como formador de opinião, não sabe o que o Haddad e o Bolsonaro apresentam de conteúdo em relação à Previdência, a não ser a frase de efeito, vamos fazer a reforma da Previdência, mas qual de nenhum dos dois? Não tem clareza de qual que é o projeto de cada um. Os planos de governo, eu tive trabalho em imprimir cada um dos planos de governo, eu gosto disso, cheguei a coordenar a elaboração de planos de governo de outros candidatos em outras eleições. E você vê que está tudo muito pasteurizado, redações muito simplistas, acho que tentar para atender o interesse do eleitor mediano, só que você vê que falta profundidade, né? Qual é o alcance disso? São reformas que vão interagir com direitos já conquistados, já adquiridos? Não, é só daqui para frente, como é que vai ficar o custeio? Então, assim, eu acho que são temas relevantes e que a sociedade precisa ter conhecimento, inclusive para poder ter um amadurecimento dessas propostas. Rodrigo, você tem um perfil interessante do ponto de vista da chamada renovação, não só de nome, mas do ponto de vista de conteúdo da representação parlamentar em Brasília, nessa fase de transição importantíssima para a questão da política nacional, como eu estava comentando. Além de você ser um deputado temático, porque quem convive com você aqui há bastante tempo sabe, desde a Câmara dos Vereadores, das suas nuances específicas, como a questão ambiental, as questões ligadas à preservação do meio ambiente e dos temas paralelos que envolvem isso, você tem, como a gente mencionou, uma experiência no Poder Executivo e sabe que percorrer corredor de Brasília, de ministros, sem representação local, felizmente ou não, sem distritalização, não funciona. Um congresso que ainda não deu para dar uma olhada no mapa dele, bastante heterogêneo, como era de se esperar do ponto de vista de bancada. Você pode desempenhar aqui uma função bastante interessante do ponto de vista regional. Desde ontem tenho recebido ligações de vários prefeitos da região, tanto dos que me apoiaram quanto dos que não me apoiaram, enfim, que sabem a importância disso. Eu era prefeito de uma cidade de 400 mil habitantes, Bauru, e eu ligava para a secretária do Ministério da Educação querendo marcar uma reunião e ela não marcava. Ela falava, Rodrigo, você não tem deputado, por que eu vou marcar uma reunião para você? E eu falava assim, porque eu preciso falar com o ministro. Na época a gente estava discutindo a história da Faculdade de Medicina, o processo estava na mão do ministro da Educação e para que eu pudesse falar com ele eu ficava plantado na porta do ministério esperando ele chegar ou sair do prédio. É um absurdo isso, sabe? Outros ministros eu consegui ao longo do tempo criar uma proximidade, até mesmo uma amizade, enfim. Acabei fazendo amizade com o ministro da Saúde, com o ministro da Integração, com o ministro das Cidades e isso acabava me facilitando as coisas. Mas em vários casos o ministro sequer atendia pela ausência de um deputado, né? E isso é um dilema para o Brasil inteiro, porque as cidades pequenas, as cidades que mais precisam, as cidades que não têm representação não conseguem ser atendidas. Então é claro que eu vou acabar fazendo esse papel e infelizmente Bauru não elegeu nenhum deputado estadual. Se o Márcio França for eleito governador, eu também vou acabar fazendo esse papel de interlocução direto com ele, né? Então eu acho que a responsabilidade realmente é muito grande. Em relação à questão de temas, ao mesmo tempo que Bauru também faz 20 anos que não elege deputado, faz 20 anos que não tem um deputado que defenda a causa ambiental no Congresso Nacional. O último foi o Fábio Feldman, 20 anos atrás, e, enfim, os ambientalistas são ruins para eleger algum candidato,
Mas eu sei que eu vou ter uma demanda grande ali de assuntos que estão todos eles sendo colocados, enfim, como fazer a interlocução entre as pautas dos ambientalistas com os ruralistas, encontrar um bom senso aí, enfim. Nós estamos vivendo um período de muitos retrocessos em várias áreas e um deles é a área ambiental. Eu ia perguntar para você um pouco mais a miúde para aproveitar essa sensação inicial. Você acompanha nos bastidores essa questão ambiental naturalmente no Congresso. Você acaba de citar a bancada dos ruralistas, realmente é bastante significativa, com o peso deles nessa questão de espaço de terras e de tentativa de arrefecimento das normas ambientais. Há muita incompreensão no meio. Nós aqui na cidade estamos vivendo isso. Você viveu como prefeito, ocupação de áreas de proteção ambiental. Se nós estamos aqui no centro do estado de São Paulo vivendo essa dimensão, em nível nacional, isso se propaga naturalmente de forma muito mais significativa. Tem algumas demandas que podem surgir, porque senão fica naquele discurso vazio, superficial do desenvolvimento, da ocupação do espaço em função do que está protegido. Não, tem muita demanda, tem muita questão específica. Eu acho que o desafio é gigantesco de conciliar as agendas. O Brasil ele tem características diferentes. Não adianta, a gente gosta de comparar o Brasil com outros países. O Brasil é um país tropical, quente, úmido, com uma biodiversidade riquíssima, os ecossistemas são ricos. Dentro do cerrado existe pelo menos 500 cerrados diferentes. Então, assim, a discussão do ponto de vista produtivo é compreensível. As pessoas querem produzir, quer poder ganhar dinheiro com a sua terra, quer poder exportar. Por outro lado, você tem o desafio da conservação. Como conciliar essas agendas? Eu acho extremamente desafiador. Não dá para a gente pensar, por exemplo, na ocupação da Amazônia, da mesma forma que foi a ocupação do Sul, do Centro-Sul, do Sudeste. A Amazônia que produz a água que a gente bebe aqui. São as nuvens da Amazônia que vêm para cá e fazem a nossa chuva e garantem a nossa água. Então tem um equilíbrio no país que precisa ser mantido. A questão é como conciliar todas essas agendas, entender que algumas áreas precisam ser conservadas para o futuro e outras estão abertas e estão à disposição para serem regiões produtivas. Então tem muita questão para ser discutida e eu acho que no Congresso a gente consegue às vezes ter algum grau de amadurecimento em relação a essas questões. Aproveitar a sua citação, experiência natural aqui na cidade, na sua cabeça está bem resolvido após a sua gestão, essa questão das áreas de proteção ambiental, a regulamentação, nessa fase exatamente que nós estamos entrando aqui, com a necessidade de revisão do plano diretor que você aplicou? É claro que no Congresso Nacional eu não vou estar discutindo os temas locais. Isso me parece muito óbvio. Mas eu vejo que Bauru está conseguindo encaminhar essas questões. Né? Nós tínhamos um momento há mais de 20 anos atrás onde tudo podia, onde as pessoas podiam construir onde quisessem, a cidade de Bauru cresceu sem planejamento. Houve uma especulação imobiliária intensa em Bauru que fez esse monte de bairros sem infraestrutura nenhuma. Por um outro lado, para as pessoas, era uma garantia de terra barata. Então, as pessoas podiam comprar um lote lá na Pousada da Esperança, mesmo que fosse um lote no meio do nada. Sem luz, sem água, sem esgoto, sem asfalto. Mas as pessoas podiam comprar porque o preço da terra era barato, era acessível porque não tinha esse custo da infraestrutura. Mas isso para o poder público ficou uma dívida quase que impagável. Até hoje nós estamos fazendo isso. Eu fiz 4.000 quadras de asfalto e ainda tem um monte de bairro aí sem asfalto na cidade. Então, qual que é o desafio agora? Houve um momento de colocar regras. Então, as regras começam em 96 com o plano diretor, o primeiro plano diretor sistematizado em lei, porque a gente já tinha um plano diretor que era apenas arquitetônico. E agora, como detalhar tudo isso? Né? Aí nós tivemos um outro processo de amadurecimento com o segundo plano diretor, já com as regras do Estatuto da Cidade. E agora a gente precisa colocar regras que sejam mais claras. Né? Não é mais a regra do não pode. Pode em alguns lugares e não pode em outros lugares. E eu acho que é desafiador. Nós já temos uma área com um plano de manejo, é a maior das áreas de proteção ambiental de Bauru, que é a do Água Parada. Está sendo confeccionada do Batalha e agora começou já os trabalhos da área de Cerrado, de Bauru também. Eu acho que esses planos de manejo vão nortear o crescimento da cidade para um futuro longo. Né? Mesmo que ao longo do tempo elas vão sofrendo revisão.
eu vejo como imprescindível Bauru começar a discussão do seu território junto com pelo menos 3 cidades, Piratininga, Bauru e Pederneiras. Bauru já passou o limite de município em relação a essas cidades, pelo menos em relação a essas 3. Cada vez mais os bauruenses vão estar construindo nessas cidades, né? Para quem conhece Bauru, o território de Bauru é pequeno para uma cidade grande. E a área urbana já está encostada. Então você vê já loteamentos surgindo em Piratininga, loteamentos surgindo em Agudos e Pederneiras, de pessoas que são daqui de Bauru. Então essa discussão também com os vizinhos vai ser muito importante. Tem alguns dos temas para poder tocar aqui que você acompanha de outro lado, por exemplo, ferrovia, a questão não resolvida do eixo ferroviário, centro do nosso natural entroncamento aqui na cidade. O DENIT tem um levantamento recentíssimo apresentado pelo Ministério dos Transportes que aponta um volume da nova concessão de 3.000 vagões que não podem passar na área urbana. Isso gera também a oportunidade lá em Brasília, agora felizmente ou coincidentemente, de discutir essa questão do espaço ferroviário na cidade, com contrapartidas eventualmente, e a questão da nossa capacidade do aeroporto de sustentar junto à Infraero, ainda que com a concessão com o DAESP no estado, uma área que para muitos ainda é um gigante adormecido, com eventual tempo médio, acha que não é para curto prazo, mas de utilização da pista para transporte de carga, para isso ter transformação, depende da aprovação também federal. Enfim, se são temas muito locais, mais robustos ou não, isso na sua cabeça não funciona desse jeito? Eu acho que são temas nacionais que agora com o deputado federal a gente pode discutir com mais profundidade. Enquanto prefeito eu consegui a elaboração do projeto de um anel ferroviário para Bauru, para tirar esse pátio inteiro de dentro da cidade, liberar essas áreas aqui internas. O projeto já existe, é um projeto básico, não é um projeto executivo, não é um projeto detalhado, mas esse projeto já foi feito na época que eu era prefeito. Por um outro lado, a gente quer a revitalização das ferrovias. Não dá mais para essas rodovias estarem circulando tanto caminhão. Os caminhões estão matando gente. Nós temos um volume de acidentes nas rodovias assustador. Caminhoneiro varando 24 horas trabalhando, puxando carga, e isso poderia estar sendo feito pelo transporte ferroviário. Eu acho que tem uma outra questão importantíssima aí que você colocou do aeroporto. A gente escuta muita bobagem em relação ao aeroporto, é muita bobagem. As indústrias que tem em Bauru, são indústrias importantes, elas não vendem seus produtos por avião, né? Então você tem fábricas de baterias automotivas em Bauru que não vão exportar seus produtos por avião. Nós temos aí fábricas de material gráfico, fábricas de, enfim, metalúrgicas, empresas que não utilizam o transporte aéreo. Mesmo no nosso entorno muito próximo. Mesmo no nosso entorno. O que se exporta hoje por avião são pequenas encomendas, produto eletroeletrônico, produto com alto valor agregado, que a gente não tem fábricas aqui. Então, o que eu acho assim, a gente precisa trazer essa indústria de alto valor agregado, de tecnologia. A gente tem hoje jovens aqui atuando nisso. Tentar trazer, de alguma forma, isso para cá, para aí sim pensar o que nós vamos exportar, né? Por um outro lado, a gente já tem, no porão dos aviões comerciais de passageiros em Bauru hoje, o recorde de transporte de carga do estado. Então, isso é muito louco, né? Nós temos uma sede dos Correios importante aqui em Bauru, e que utiliza para o transporte dessas encomendas o porão dos aviões de passageiros. Uma das pequenas encomendas agregadas pode ser um caminho. E o que acontece hoje, muita gente já está comprando pela internet, né? Então aí talvez esteja um caminho. Por outro lado, são discussões que precisam ser feitas em Brasília. A última reforma agora do aeroporto foi conquistada com muito esforço, brigando lá em Brasília pela modernização. Não saiu tudo, mas saiu. Cobertura, saiu melhorias dentro do terminal, enfim, saiu toda a parte de sinalização que era precária da pista. Então tem coisas bacanas que a gente vai poder conquistar, vamos poder pelo menos brigar lá em Brasília. Outra questão é o sentimento das ruas, Rodrigo. O deputado federal, como a gente disse, não, a questão de abolição das ruas, tem muita coisa que está pulverizado, mas há visivelmente uma sensação, em função até das redes sociais, dessa questão. E você nos contava fora do ar aqui que dentro dessas experiências tem 2 grandes movimentos que você discute e participa,
de questões que já estão em ebulição, suprapartidárias, para você poder comentar com a gente. Nas ruas o que a gente mais escuta é a questão do desemprego. É assustadora a quantidade de gente que está desempregado. Você tem uma crise aqui na região de alguns setores. Vou dar um exemplo, eu estava andando pelas ruas de Jaú, é desesperador. Jaú perdeu quase 3.500 pessoas que trabalhavam na indústria calçadista. As pessoas estão desesperadas, a vida inteira fez calçado e não sabe o que fazer da vida. Eu encontrei pela rua jornalista desempregado, arquiteto desempregado, engenheiro desempregado, advogado, então, em Bauru, um monte de advogado sem ter o que fazer. E são pessoas que tiveram uma formação. Não é a pessoa que fala assim, está desempregado porque não tem qualificação. Não é? Então, assim, isso é um tema nacional que precisa ser debatido. Por que o Brasil não está conseguindo gerar emprego? Por que está essa paradeira? O comércio aqui do centro de Bauru, tudo parado, enfim. Então, tem muita coisa para debater. Essa questão do desemprego leva a uma série de outras situações. Nós temos hoje 60 mil assassinatos por ano no Brasil, é um volume maior do que a guerra da Síria, é uma coisa assustadora e a gente precisa dar uma resposta para isso. Isso está motivando uma discussão de ultranacionalismo que a gente está vendo, da questão da segurança, de todo mundo querer andar armado, enfim, uma situação que assusta a gente. Não é? Então, acho que esses temas precisam ser debatidos. Agora, nós vamos encontrar caminhos. Não é? A educação no Brasil não está sendo uma educação emancipatória, uma educação que faça com que as pessoas cresçam, as pessoas evoluam, as pessoas mudem aí de padrão de vida, enfim. Tem muita coisa que precisa ser debatida. Eu acho que o Brasil precisa ser passado a limpo em muitos aspectos e tem alguns temas nacionais que vão passar pelo Congresso, a questão da corrupção, a questão de como é que se fortalece a democracia, a questão de um monte de privilégio, regalia que tem no Executivo, tem no Legislativo e tem no Judiciário. O Judiciário ninguém fala, né? É uma zona cinzenta. Enfim, eu acho que tudo isso precisa ser debatido e o Brasil é um país muito pobre, um país que a população precisa muito do poder público e não dá para conviver com esse tipo de situação. Eu estava no ar ouvindo enquanto a gente estava vindo para cá, nessa manhã da segunda-feira, do pós-eleição primeiro turno, e estava a Joyce, que teve mais de 1.800.000 votos, assim, enfim, pelo PSL, falando da força das redes sociais, dessa pressão que os movimentos fora da relação natural entre os partidos no Congresso pode fazer, na visão dela, a diferença em relação à eventual incapacidade ou de Haddad ou de Bolsonaro, quem vencer a eleição, de lidar com os temas no Congresso. A gente sabe que as relações do Congresso não são exatamente assim, não é nem simplista essa relação no dia a dia. Você falava de movimentos como Unidos contra a Corrupção, o Pacto pela Democracia. Esses movimentos devem se fortalecer? São questões mais bem encaminhadas, de grupos que conseguiram se organizar? Nós tivemos esses movimentos temáticos e tivemos alguns movimentos de renovação na política. Então, ocorreram vários movimentos, o Acredito, o Renova. Eu faço parte de um desses movimentos, que é a RAPS, a Rede de Ação Política. E o que a gente percebe é que houve um investimento, talvez não tão alto, mas houve um investimento de algumas lideranças no sentido da renovação. E eu estou em contato já com alguns jovens que foram eleitos e que fizeram parte desses movimentos para que a gente possa tentar uma ação conjunta para se fortalecer, para que a gente acabe não incorrendo num problema de muitos deputados de primeiro mandato, que a hora que chegam lá acabam sendo cooptados por esse sistema onde o líder partidário é quase que um pequeno ditador, né? Onde o que ele fala, ele faz os acordos e faz com que todos os deputados acabam tendo que seguir a orientação do partido. Né? Então, é algo que a gente quer conseguir tentar romper um pouco isso, né? Com que a nossa voz, a nossa vontade seja, pelo menos, seja levada em conta. Né? Não que seja a preponderante, mas que seja levada em conta. Porque senão a gente corre o risco de se tornar aquele deputado que sempre fica de lado das discussões, não participa de nada, enfim, não se impõe. Eu acho que é um desafio enorme que nós temos aí pela frente. Para fazer um apontamento mais a miúdo em relação à questão da possibilidade entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, o PT tem visivelmente uma campanha antipetista fora nas ruas. Se ele for eleito no segundo turno, terá enormes dificuldades em função até dessa visível movimentação social, e o Jair Bolsonaro, um discurso
de rompimento exatamente com essas estruturas que você comenta, que funciona no Congresso e que ele bem sabe, porque lá ele convive há 27 anos com isso e não conseguiu romper essa barreira ao longo de sua vida parlamentar. Ou seja, a vida prática do Congresso, do que tá posto, é muito diferente do que ambos vão encontrar pela frente. Você vê, em função das necessidades ou da pressão popular ou de outra movimentação como essas que você comentou, uma capacidade de rearranjo nisso, pelo menos nos temas que são mais significativos? Eu acho que existe uma vontade popular muito grande em relação a isso, mas obviamente vai ter uma resistência de setores do Congresso. São 513 deputados, hoje 35 partidos. Eu não consegui ver o mapa para saber quais desses partidos conseguiram manter uma representação forte no Congresso. Foi visível um processo de renovação aí. O PSL acabou emplacando um número grande de cadeiras no lugar, por exemplo, de partidos grandes, bem estruturados como o PSDB, PT e MDB. Então, assim, houve uma troca, houve uma mudança das cadeiras e eu acho que a gente precisa ter clareza agora essa semana de um mapa onde a gente possa identificar esse rearranjo de forças. Houve uma renovação, mas a gente não sabe se é uma renovação para melhor ou para pior. Eu acho que precisa ter um pouco mais de clareza em relação a isso e eu acho que as urnas mostraram uma vontade muito grande da população de mudança. Talvez em grande parte motivado pela Lava Jato, por ter escancarado uma série de situações de corrupção que existiam no poder, no governo, enfim. É claro que a Lava Jato não conseguiu pegar tudo, mas aquela ideia de o cara para se salvar, entregar o amigo, entregar o vizinho e aquela situação ali escancarou muito as relações de forças no país e a população teve vontade de mudar e isso foi muito bacana. Agora, como é que vai ser daqui para frente? Eu acho que é desafiador, né? Você foi prefeito num ambiente de efervescência de mudança das cidades, sobre a égide do Estatuto das Cidades, como uma das simbologias aqui, num movimento no meio da redemocratização, e agora vai para o Congresso Nacional como um deputado, como a gente comentou no início de Bauru, que não tinha essa representação há 20 anos, desde 94, quando Tugan Jerami, também ex-prefeito, deixou o Congresso Nacional com o seu mandato nesse momento de efervescência política nacional. Você pega duas fases de transição, se é essa a sensação também que está na tua cabeça? Eu espero que, de certa forma, essa efervescência aconteça do ponto de vista de realidade, né? Você tem uma vontade popular muito grande, um clamor popular muito grande, mas pode ser que o Congresso se torne hermético a tudo isso e as coisas não aconteçam, né? Ou pode ser que a gente tenha muita confusão, muito problema no começo do ano, a gente não sabe ainda o que vai ser, né? A gente fica tentando imaginar, a gente fica fazendo conjecturas, enfim. Eu torço muito, acho que o Brasil é um país sensacional, um país que apesar de toda essa crise, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão se esforçando, as pessoas estão lutando. A gente está vivendo uma crise muito grande, é uma crise que é econômica, mas que tem um viés político muito grande. E eu acredito que a solução para uma crise política está na democracia, está no voto, está dentro do processo político. E aí cabe uma responsabilidade enorme para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Você é simpático do voto distrital misto, real? Eu misto, sou. do que aconteceu nas urnas? Eu sou, mas não pela questão das emendas. É obviamente que as pessoas olham para mim, as pessoas estão vendo assim, Rodrigo vai trazer 20 milhões por ano de emendas. Beleza, legal. Eu particularmente, no meu íntimo, eu acho isso uma coisa horrível para a democracia. Fica um office boy de luxo? Não deveria ser assim. O governo federal deveria atender os municípios, porque tem gente morando nos municípios, ponto, acabou. Sim. Mas não, existe essa questão de um acordo que o governo atende os deputados e, em troca, os deputados atendem o governo. É uma coisa que é uma verdadeira aberração. Mas tudo bem, é o jogo, é assim, pronto, acabou. Na questão do distrital, o eleitor encontra com o candidato, com o deputado na rua. A população pode cobrar o cara, pode olhar na cara e falar, meu, você não está trabalhando direito. Na situação que a gente tem hoje, vários deputados eleitos tiveram votos espalhados pelo estado inteiro, o cara não tem uma base eleitoral, ele consegue uma reeleição mesmo não honrando compromissos com a população que elegeu ele, né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista de transparência, da pessoa poder trabalhar de uma forma mais coerente, a história do distrital é muito bacana. O eleitor está ali do lado do deputado. Ou o deputado trabalha direito ou o deputado está fora.
né? Isso aconteceu aqui na nossa região, com vários nomes que entraram ou deixaram de entrar. Então, assim, o distrital, para mim, o que é mais bacana é isso. O cara tem ali uma população que ele presta conta. Se a gente tivesse já o distrital, com certeza Bauru teria eleito 2 federais, 2 ou 3 estaduais, né? Nós temos uma região aqui com mais de 1 milhão de habitantes, poxa vida, né? E a hora que a gente vê aquela lista enorme de gente que teve aqui 2 votos, 10 votos, 20 votos, a hora que se junta tudo aquilo, você fala, poxa vida, cabia mais gente, né? Sim. Parabéns, já te exploramos o suficiente aqui para esse início de jornada. A gente desenvolve, como você bem sabe, nossa missão pública também aqui em rede, felizmente, para a questão de quem acompanha a vida do Congresso, por rádio, televisão, internet, sempre regionalizado, inclusive com o principal parceiro lá da TV Câmara Federal. A gente vai estar presente com você todo dia aqui em Brasília. Boa sorte, bom mandato. Eu que agradeço, meu telefone é o mesmo, vou estar lá à disposição de vocês para poder fazer essa prestação de contas, para poder discutir os grandes temas. Com certeza vai ser extremamente desafiador esse novo mandato como deputado federal. Muito obrigado. Nós conversamos com o Rodrigo Agostinho, deputado federal eleito por Bauru com mais de 100 mil votos. Bauru volta em Brasília a ter cadeira entre as 513. Se ficarem as 513, né? Tem ebulição também nisso. Vamos derrubar isso aí. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.